Nossa entrevista, contou um pouquinho a história de como é a vida do jovem, né, que é tirado da sua família, que existe a correção e tudo mais. Como é que funciona a rotina de um adolescente, de um jovem na Fundação Casa, por exemplo? O adolescente, ele, uma vez privado da liberdade pelo flagrante de um ato infracional, ele permanece até 45 dias em uma unidade de internação provisória, né? Nesses 45 dias é realizado a ele um relatório polidimensional. Então é feita uma análise da família, questões sociais, psicológicas, disciplinares, questões de saúde. A partir desse diagnóstico e a conduta que ele praticou, que o juiz irá a ele aplicar uma medida socioeducativa. Se é aplicada a internação, que constitui privação de liberdade, aí ele é transferido para uma unidade de internação, no caso do Estado de São Paulo, da Fundação Casa. Tá? Ele tem uma rotina e ele tem algumas metas a serem cumpridas. Que rotina é esta e que metas são essas? Tá? A rotina já é pré-estabelecida pela casa, horário de escola, horário do café, do banho, da atividade esportiva, da capacitação para o trabalho, do recolhimento para os seus dormitórios e aí até o horário do descanso. Além desta rotina diária, é realizado, de acordo hoje com o SINASE, é elaborado a ele o que nós chamamos de plano individual de atendimento. Tá? O que é este plano individual de atendimento? Ali são analisadas questões específicas individuais desse adolescente e quais metas ele deverá cumprir. Tá? Não existe um prazo pré-determinado de tempo de internação, mas existe sim um prazo de reavaliação da medida. O Estatuto e o SINASE estabelecem que esse prazo de reavaliação será de no mínimo 6 meses, sendo que o tempo total de internação não poderá ultrapassar 3 anos. Então a rotina desse adolescente é isso. Acorda, higiene pessoal, alimentação, educação. Tá? Muitos jovens são formados dentro da fundação. Eu tenho jovens aqui nas 2 unidades de Praia Grande que chegaram até a ingressar no ensino superior, tá? Sendo internos da Fundação Casa, tá? E cumprir o que é estabelecido nesse plano individual de atendimento. O senhor acredita, deveria existir alguma divisão, por exemplo, na Fundação Casa, dependendo do delito que o menor tenha cometido, na convivência entre eles são separados de acordo com delitos cometidos ou eles convivem todos juntos no mesmo espaço? Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o SINASE já prevê esta divisão. Quando é realizado esse relatório polidimensional, já se analisa o comportamento e o envolvimento desse adolescente. Tá? No Estado de São Paulo, as unidades são diferenciadas. Dentro da própria unidade, isso fica um pouco mais difícil, porque eu tenho uma média de 40 adolescentes em cada unidade, isso já no modelo padrão, no modelo novo, e aí as atividades são conjuntas, tá? Então eu vou acabar dividindo alguns por compleição física, idade, tipo de delito em seus dormitórios, mas no Estado de São Paulo, principalmente, as unidades levam isso em consideração. Aquele que é multirreincidente, aquele que está envolvido em atos infracionais de natureza mais graves, esses são transferidos para unidades diferenciadas. Isso já está previsto no ECA e no SINASE. Por isso que a gente fala que, ao invés de alterar a Constituição e o Estatuto, o que nós precisamos realmente é que sejam efetivadas as normas que já foram aprovadas. Como um exemplo esse de divisão de adolescentes, de análise desse comportamento, da personalidade de cada adolescente. O trabalho psicológico influencia muito no tratamento desses jovens? Com certeza. O que a gente trabalha ali é uma revisão de conceitos, melhorar a autoestima, porque não raras vezes isso está relacionado também à autoestima. Também são analisadas questões do convívio familiar, a avaliação não atinge apenas o adolescente, mas toda a sua família. Tá? Os técnicos da Fundação Casa chegam a visitar essas comunidades de origem desses adolescentes para já prepará-lo gradativamente para esse desligamento. Tá? E essa atividade terapêutica, psicológica, não só de avaliação, mas também terapêutica, é imprescindível para a retomada. A gente não pode esquecer de uma coisa, é uma questão de escolha. Tá? O que o Estado
Estado deve fazer é dar oportunidade, tá? Por melhor que sejam essas oportunidades, sempre haverá aquele que vai fazer sua escolha errada, tá? E aí a gente vai tocando no sistema, né? Se ele voltar a infracionar, vai ser internado, e se já for maior, vai acabar sendo privado da liberdade, né? Sempre haverá essa escolha negativa, infelizmente. Como é que deve ser a atuação da família na ressocialização desse adolescente? Participação efetiva, tá? E essa revisão de conceitos também deve passar pela família, tá? Nós não podemos desconsiderar que não raras vezes um adolescente que está aí, não é regra, vamos deixar isso bem claro, mas não raras vezes um menino que está privado da liberdade tem outros familiares também privados da liberdade, ou mesmo familiares envolvidos com o meio infracional, envolvido com a criminalidade, tá? Aí a tarefa de transformação fica um pouco mais difícil, mas também não é impossível, desde que você apresente alternativas. A efetiva participação dessa família e a grande maioria dos internos da Fundação Casa, nós temos esta participação, tá? É de transformação, tá? É de acreditar que a conduta já passou, a conduta já aconteceu e a consequência é a privação. Mas o objetivo da medida socioeducativa não é simplesmente retribuir pela conduta, mas sim transformar. E essa transformação não é possível se não tiver a participação da família. Bom, alguns países, como o Japão, reduziram a maioridade penal e depois acabaram se arrependendo, né, dessa decisão. Quais as consequências de um processo semelhante aqui no Brasil, por exemplo? Perceber aquilo que eu falei no início, né? Acreditar que reduzir a idade vai impedir a prática do ato infracional é um grande equívoco. Tá? O ato infracional vai continuar acontecendo. Só que é fato que este adolescente que foi envolvido com o ato e foi privado da liberdade, ele vai sair de um sistema que tem possibilidade de transformação, que tem possibilidade de ressocialização e ir para um sistema que efetivamente está falido. Tá? Nós precisaríamos discutir, inclusive, o sistema penal. Né? Parar um pouco de discutir o sistema socioeducativo e dizer que cadeia é essa que eu tenho hoje nesse país, né? Que é dominada por grupos ilícitos, por criminalidade organizada. Que cadeia é essa? Tirar esse adolescente do sistema socioeducativo é colocá-lo de forma antecipada nesse sistema penal. E se levarmos em consideração que ele está se a personalidade dele está em desenvolvimento, é perder para sempre. É perder a oportunidade de transformação, né? Simplesmente por um sentimento de vingança. Olha, fez, toma lá da cá. Então vai ser preso e eu não vou conseguir reverter essa situação depois. Bom, essa proposta de emenda constitucional ainda tem mais algumas votações na Câmara e depois vai para o Senado, e daí precisa da aprovação do STJ? Depois das discussões, ela vai para o Senado, e aí algumas outras discussões no Senado, e aí a votação será numa sessão conjunta de Câmara e Senado. Ela, uma vez aprovada, ela não vai até o STJ nem ao STF. O que acontece na realidade é que qualquer alteração legal ou constitucional está passível do que nós chamamos de controle de constitucionalidade, tá? Qualquer órgão legitimado, e são apenas alguns órgãos que estão legitimados, previsto lá no artigo 103 da Constituição Federal, pode discutir e questionar a constitucionalidade desta alteração. E essa discussão, esse questionamento será apresentado a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. E ele sim dará a palavra final, se esta alteração, se uma vez aprovada, é constitucional ou não. O que significa ser constitucional ou não? Se está de acordo ou não com o texto constitucional. Ele dirá se a norma realmente é uma cláusula pétrea ou não. O Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado, por quem? Pelas autoridades previstas no artigo 103 da Constituição Federal. Bom, então, para a gente finalizar, terminantemente, o senhor é contra a redução da maioridade penal? Totalmente contra, né? E posso afirmar com mais de uma década na área da infância e juventude, que por mais difícil que seja essa batalha, por maior que seja o índice de reincidência, quando você consegue salvar uma vida, transformar um cidadão, você está transformando toda uma cadeia de pessoas, uma série de pessoas de comunidade, tá? Hoje a medida socioeducativa
Precisa algumas discussões, precisa de algumas alterações? Pode até ser, tá? Mas ela ainda é uma oportunidade. O sistema penal não será uma oportunidade, tá? Então, reduzir não é o caminho e será prejudicial não só a nossos jovens, mas a toda a sociedade brasileira. Quer dizer, trazer esse jovem para a sociedade passa pela educação, pelo esporte e pela cultura. Exatamente. Educação, esporte e cultura. Né? Investir muito mais nisso, nessa prevenção. Né? Nós vamos economizar muito mais. Eu estou falando em termos de recursos mesmo. Em tempo de crise, é sempre bom dizer isso, né? Investir em prevenção é economizar para o futuro. Tá? E economizar para o futuro o quê? Porque eu vou ter menos violência. Tendo menos violência, eu tenho menos gasto público, eu tenho maior satisfação, maior desenvolvimento, menos gastos com segurança. Esse é o caminho. Educação, cultura e esporte. Doutor, o senhor acha, o que o senhor tem a falar para a gente sobre a questão do tempo que o menor ele fica internado? É suficiente esse tempo para ele, principalmente para aqueles menores que acabaram cometendo crimes hediondos? Como é que o senhor vê essa relação? Nós precisamos pensar primeiro entender, né? Existem 2 limites para o cumprimento da medida socioeducativa de privação de liberdade, no caso seria a internação e a semiliberdade. O primeiro limite é o de tempo, 3 anos, hoje previsto no Estatuto, ou a superveniência da sua idade de 21 anos. Então, ele pode cumprir no máximo 3 ou até completar 21 anos, mas sempre nos 2 limites, uma coisa e ou outra. Tá? Aí muitos se perguntam, mas 3 anos não é pouco? Tá. Mais de 70% da população hoje que está encarcerada, seja adolescente, seja adulto, ela está envolvida com os crimes de tráfico e roubo. Tá? Pela média de um crime de roubo e de um crime de tráfico, só para a gente fazer uma conta redonda, tá? Seria de 5 anos e 4 meses, vamos colocar aí uma pena de 6 anos. Hoje, um adulto que cumpre uma pena de 6 anos, que é condenado a uma pena de 6 anos, quando ele cumprir 1/6 da pena, ou seja, 1 ano de prisão, ele já poderá progredir para o regime semiaberto, tá? Em mais alguns meses, pouco menos de 1 ano, ele já estará no regime aberto, tá? Então, achar que 3 anos é pouco não é verdade, tá? É muito pelo contrário. Esse adolescente pode permanecer no cumprimento da medida socioeducativa de internação por até 3 anos, progredir para a semiliberdade e ainda progredir posteriormente para uma liberdade assistida e ser acompanhado até os 21 anos de idade. Aí vem aquela pergunta e aquela coisa difícil de você responder, que é trabalhar pela exceção. Qual que é a exceção? São os crimes hediondos e assim equiparados a hediondo, tá? Estupro, homicídio, latrocínio, tá? Que equivale hoje a menos de 1% das pessoas que estão encarceradas, tá? Menos de 1%. Para essas situações, talvez os 3 anos seja insuficiente, tá? Mas eu também não posso imaginar um adolescente cumprindo 10, 20, 30 anos, porque aí volta na questão da vingança. Então, seria possível, hoje já existem alguns projetos de lei em tramitação no Congresso, não para reduzir a idade, mas sim para alterar o Estatuto, no sentido de criar um sistema diferenciado, um sistema paralelo, onde o juiz, em se deparando com situações de crimes hediondos ou equiparados a hediondos, ele pode aumentar o tempo. A proposta que está no Congresso fala em até 8 anos, eu acho um tanto quanto elevada, porque eu teria um outro problema, que é o princípio da brevidade e da excepcionalidade, também previsto na Constituição Federal, mas há que se rever sim este tempo, não para a regra, porque a regra é o furto, é o roubo. Para a regra, os 3 anos é mais do que suficiente, tá?